Meu nome é Carlos, tenho 42 anos e sou caminhoneiro há mais de 20. Já cruzei muitas estradas nesse país, enfrentei tempestades, desviei de animais selvagens e até testemunhei alguns acidentes, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi numa noite fria de inverno, há cerca de 2 anos. Aquela foi uma noite em que o cansaço e a solidão eram meus únicos companheiros, enquanto eu conduzia meu caminhão por uma rota que raramente utilizava. Decidi pegar um atalho por uma estrada pouco movimentada, na tentativa de chegar mais rápido ao meu destino. Só que eu jamais chegaria lá da mesma forma. O dia havia sido longo. Havia saído de uma pequena cidade do interior, após descarregar uma carga de frutas em um mercado local. A previsão de chegada ao destino final era para as primeiras horas da manhã seguinte, mas a monotonia da estrada, o frio cortante do inverno e o cansaço que pesava em meus olhos me fizeram considerar um atalho. Eu sabia que aquela decisão não era mais prudente, mas a ânsia de chegar logo ao meu destino me convenceu a seguir por uma estrada que mal conhecia. O céu estava carregado de nuvens pesadas, e a chuva que caíra horas antes havia deixado o asfalto traiçoeiramente escorregadio. O vento assobiava entre as árvores que ladeavam a estrada, criando sombras dançantes que, vez ou outra, me faziam apertar mais forte o volante. As luzes dos faróis cortavam a escuridão à minha frente, mas não iluminavam o suficiente para me fazer sentir seguro. Tudo parecia conspirar para que eu reconsiderasse, mas o orgulho e a teimosia me impulsionaram a seguir em frente. A estrada estreita parecia se estender infinitamente, e cada curva parecia ser mais fechada que a anterior. O rádio, que sempre me acompanhava em minhas viagens, começou a emitir ruídos estranhos, um zumbido baixo que logo se transformou em estática. Eu girei o botão para tentar ajustar a frequência, mas o som apenas piorou. Irritado, desliguei o aparelho e mergulhei no silêncio perturbador daquela noite. Era como se o mundo lá fora estivesse distante, e eu estivesse isolado em minha própria bolha de tensão e medo. Foi quando a vi pela primeira vez. À medida que o caminhão avançava lentamente, meus olhos cansados perceberam um vulto à beira da estrada. Era difícil ver com clareza, mas parecia ser uma mulher. Ela estava parada ali, acenando de forma tímida, como se estivesse esperando por alguém. A princípio, pensei em ignorá-la. Afinal, era tarde, e a prudência me dizia para seguir em frente. No entanto, havia algo na maneira como ela acenava, um desespero silencioso que parecia implorar por ajuda. Contra meu melhor julgamento, pisei no freio, sentindo o caminhão desacelerar até parar por completo. A mulher se aproximou lentamente, e enquanto ela caminhava na direção do veículo, pude observá-la com mais clareza. Era jovem, provavelmente na casa dos 30, com cabelos escuros e compridos que estavam encharcados, provavelmente pela chuva que havia caído mais cedo. Sua roupa, simples e sem cor, estava grudada ao corpo magro, e seus olhos, grandes e escuros, evitavam os meus de maneira inquietante. Quando ela finalmente subiu na cabine, o ar ao meu redor pareceu esfriar ainda mais. Ela se sentou no banco do passageiro com um movimento lento e agradeceu, quase sussurrando, antes de virar o rosto para a janela. Sua voz era baixa e rouca, como se as palavras custassem a sair. Meu carro quebrou um pouco mais à frente, disse ela, apontando vagamente para a escuridão. Preciso chegar à próxima cidade. Não perguntei detalhes. Algo dentro de mim me dizia que eu não deveria. Em vez disso, liguei o caminhão novamente e continuei pela estrada silenciosa, sentindo o desconforto crescer a cada quilômetro percorrido. Havia algo naquela mulher, algo que eu não conseguia identificar, mas que me deixava profundamente inquieto. O silêncio que se instalou entre nós era opressor. A única coisa que quebrava a monotonia era o som do motor e o ocasional render do caminhão ao passar por alguma imperfeição no asfalto. Eu queria perguntar mais sobre o que havia acontecido, mas as palavras não saíam. Era como se uma força invisível me impedisse de falar. Foi ela quem quebrou o silêncio, falando de forma quase automática, como se estivesse contando uma história que havia repetido muitas vezes. Há alguns anos, eu estava dirigindo por essa mesma estrada. A noite estava assim, fria e úmida. Eu havia discutido com meu marido e saí de casa sem pensar. Estava dirigindo rápido demais, talvez na esperança de deixar tudo para trás, mas o acidente aconteceu antes que eu pudesse entender o que estava fazendo. Sua voz era triste,
mas havia algo mais, algo que eu não conseguia definir. Continuei ouvindo em silêncio, cada vez mais envolvido na estranheza daquela situação. O carro capotou e foi parar no fundo de um barranco. Ninguém me encontrou até o amanhecer. Quando finalmente chegaram até mim, já era tarde. Eu já estava morta. As palavras me atingiram como um soco no estômago. A princípio, achei que era uma brincadeira de mau gosto, uma maneira de me assustar. Mas a maneira como ela falou, a calma fria em sua voz, fez com que algo dentro de mim quebrasse. Meu coração começou a bater acelerado, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Olhei rapidamente para ela, mas não vi nada. O banco ao lado estava vazio. A adrenalina explodiu em meu corpo, e eu pisei no freio com toda a força, sentindo o caminhão derrapar no asfalto úmido. Quase perdi o controle, mas consegui parar o veículo na beira da estrada. Saltei da cabine, o coração martelando no peito, os olhos varrendo a escuridão ao redor, mas não havia nada, nem ninguém. A estrada estava deserta, envolta em uma névoa densa que parecia absorver a luz dos faróis. Eu sabia que ela havia estado ali. Eu a havia visto, ouvido sua voz. Mas agora, tudo o que restava era o vazio e o eco de suas últimas palavras. Ainda em estado de choque, voltei ao caminhão e segui viagem, dirigindo quase mecanicamente, sem realmente perceber o que fazia. Quando finalmente cheguei à cidade, o céu começava a clarear. Parei em um posto de gasolina para abastecer e tomar um café forte, na esperança de afastar o pavor que ainda me consumia. O frentista notou meu estado e perguntou se estava tudo bem. Contei o que havia acontecido, esperando que ele risse e dissesse que eu estava imaginando coisas, que o cansaço havia me pregado uma peça. Mas sua reação foi bem diferente. Seu rosto empalideceu, e ele me olhou com uma expressão de terror contido. Você não foi o primeiro a vê-la, disse ele, em um tom quase sussurrado. Muitos motoristas já falaram dessa mulher. Todos descrevem a mesma história. Ela sempre aparece na mesma estrada, sempre conta sobre o acidente, e depois desaparece. Dizem que ela está presa aqui, entre esse mundo e o outro, buscando alguém que ajude a encontrar paz. Eu não sabia o que dizer. Tudo o que eu queria era esquecer aquela noite, mas sabia que isso nunca aconteceria. A lembrança daquela mulher, de sua voz triste e de suas palavras assombrosas, ficaria comigo para sempre. Desde então, evito atalhos e estradas desertas. E nunca mais, jamais, paro para dar carona a desconhecidos. A estrada, com seus segredos e seus mistérios, me ensinou uma lição que jamais esquecerei. Há coisas que estão além da nossa compreensão, e tentar desvendá-las pode nos levar a lugares de onde nunca mais conseguiremos voltar.